Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento do Sistema Finance Master. E no vídeo de hoje iremos fazer uma demonstração como é que é feito o processo de venda desde a sua inicialização até a sua autenticação, que é a confirmação do pagamento. Tá? Iremos primeiramente acessar a nossa tela de venda. Iremos em Movimento, Faturamento e iremos selecionar a opção Venda Rápida para esse exemplo. Tá? Ou então podemos simplesmente apertar em F7, que é o nosso atalho. Bem, essa é então essa interface de venda rápida do sistema. Tá? Inicialmente, iremos precisar, para começar o processo de venda, lembrando que toda vez que abrimos essa tela, a gente vai se deparar com a situação PDV livre. Quer dizer, o PDV está pronto para você fazer o processo de passar os produtos, né, referente aos pedidos ou vendas de cada cliente. Inicialmente, a gente começa o processo de venda colocando o primeiro código. Caso não se tenha ainda certeza ou não se lembre o código, nós sabemos que o cadastro de produto ele pode ser muito extenso. Então, a gente temos como pesquisar o produto para efetuarmos o início dessas vendas. Né? Então, aqui embaixo, a gente vai reparar que existe várias teclas de atalho. Tá? A tecla que envolve pesquisar produto é a nossa tecla F8. Então, iremos apertar F8. E o F8 vai abrir a tela de pesquisa de produto. Tá? Por padrão, a pesquisa ela vai procurar por descrição. Só que existem outras formas de pesquisa, tá? Como referência, marca, aplicação ou fornecedor. Aqui informamos o tipo de tabela que vamos usar. Lembrando que cada tabela pode ter um preço ou uma variação de acordo com o cadastro. E aqui são um tipo de semelhantes. É uma opção que nós temos na pesquisa. Ao pesquisarmos um determinado produto, a gente pode também pesquisar de acordo com o seu semelhante. Tá? Bom, inicialmente a gente podemos digitar qualquer coisa com parte do nome do produto. Caso não saibamos, simplesmente vamos apertar Enter, que o sistema vai entender que tem que carregar tudo. Nesse nosso exemplo, nós temos 3 produtos previamente cadastrados para fazer uma simulação com situações diferenciadas. Tá? Para essa venda que a gente vai fazer agora como teste, iremos utilizar o primeiro produto. Tá? Esse produto teste 1. Então a gente seleciona ele e apertamos Enter para confirmar a sua seleção. Automaticamente é carregado para o PDV, né, para a tela, no caso, para a tela de venda. Lembrando que a gente podemos começar o processo de inserção de dados informando o primeiro produto. Tá? Então, trouxemos, no caso, o PDV para o processo de venda, o produto teste 1. O sistema já carrega o preço do cadastro, tá? Nós simplesmente confirmamos. Informamos a quantidade e na quantidade apertamos Enter. Ao fazer isso, o sistema já salva na lista de cima o produto que digitamos e já muda o processo de PDV livre para processo de venda. E agora só continuamos incluir, né, os produtos queremos utilizar nessa venda. Né? No nosso caso é a nossa venda 1. Como a gente começou agora com os testes, né? Nossa primeira venda de teste é a fatura número 1. Para colocar um próximo produto, da mesma maneira. Bem, lançamos o item número 1 e iremos lançar agora um outro item. Né? No caso, vamos testar o produto seguinte, no caso 102. Nesse exemplo, eu não vou mais pesquisar, né? Eu vou colocar o código direto. Que, sabendo o código, a gente não precisa recorrer ao F8. Simplesmente colocando o código, apertando Enter, já carregamos o produto. Porém, esse produto em questão, ele tem uma particularidade no cadastro dele. Nós informamos que ele possui um nome alternativo. São casos onde criamos produto, onde a descrição do produto ele pode variar. Nesse caso, no produto teste, ele vai sugerir o nome do produto teste. E no final eu posso colocar alguma referência, por exemplo, algum código que eu queira adicionar a esse produto para essa venda em questão. Tá? O cadastro continua sendo um produto teste 2. Porém, nessa venda, eu quero que na descrição do produto apareça mais alguma coisa. Tá?
Coloquei ref000 como teste, por exemplo. Então, ao confirmar, ele vai entender que é para me juntar o nome produto teste 2 mais o que eu acabei de digitar. Tá? Aí ele vai trazer o preço. Vou tentar alterar esse preço. Vou colocar aqui, por exemplo, R$12. Aí o sistema vai criticar. Ele vai dizer assim, olha, o seu perfil precisa de autorização para esse tipo de desconto. Por quê? Porque nós criamos esse usuário com um percentual pré-definido. Tá? A gente colocou, por exemplo, que ele só pode vender esse produto com um desconto máximo de 15%. Lembrando, isso tudo é configuração. A gente fez essa simulação atual com esses casos, mas lembrando, se em questão, na utilização normal do sistema, não tem nenhum tipo de bloqueio em relação a preço, o preço vai ficar livre para praticar o preço que for necessário fazer, isso pode ser desabilitado. Tá? Para esse exemplo especificamente, nós habilitamos apenas para demonstrar a segurança do sistema em relação a isso. Em relação a essa possibilidade que nós temos de não permitir as pessoas mexerem no preço ou definir uma margem de preço permitida para ser decrementada do valor principal. Tá? Então, como esse usuário não tem autorização para esse tipo de desconto, eu vou apertar OK. Aí o que vai acontecer? O sistema vai pedir a autorização de alguém que tenha permissão de dar esse desconto. Tá? No caso, seria um gerente ou seria, por exemplo, o próprio administrador do sistema. Tá? Como ele me pediu a senha de autorização, e eu não tenho a senha de autorização, porque eu não tenho autoridade para dar esse desconto, eu aperto ESC. Aí, ao fazer isso, ele devolve o preço de R$18,90 que estava anteriormente lá no sistema. Resumindo, ao alterar o preço e for verificado que ultrapassou a margem que eu defini, tem que existir alguém para autorizar. Não existiu, o preço volta para o que estava no cadastro. Tá? Lembrando que isso é um parâmetro que pode ser desabilitado e permite a livre utilização de qualquer preço. Tá? E salvamos o produto. Verifica-se que ele salvou justamente com o complemento que eu coloquei. O cadastro continua sendo um produto teste 2, mas para essa venda que estamos fazendo, ela vai sair com o produto teste 2 mais esse complemento que foi colocado, que no caso seria a referência 000. Tá? E agora vamos colocar o terceiro produto de teste para essa mesma venda. Tá? O produto 1003. Vou manter os 22,50 e vou para a quantidade. Tá? Vou colocar aqui 10 quantidades. Porém, ao fazer isso, o que aconteceu? O sistema detectou que esse produto é composto por grade. É aquele caso que nós fizemos no treinamento anterior. Nós criamos um produto onde eu falei que ele tinha uma composição de grade. Tá? Então, aqui no caso, eu já posso informar diretamente quais são os tamanhos e cores que eu estou movimentando para esse produto. Porque até então, eu coloquei o 103, mas eu não informei a especificidade da grade para ser colocada na venda. E como o sistema detectou que ele é composto por grade, eu preciso informar para o sistema qual é especificamente o item da grade que está saindo. Tá? Lembrando que essa configuração foi para esse produto só, tá? Para a gente fazer justamente essa simulação na venda. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, que do tamanho o não tem. Pronto, vamos dizer que foram 5 no P, foram 5 no M e 2 no G. Aí se eu apertar Enter, ele vai simplesmente passar pelos campos, ó, sem estar preencher. Então nesse caso, ó, essa grade vai ter 12 itens, composto de 5 no tamanho P, 5 no tamanho M e 2 no G. Simplesmente eu confirmo. E o sistema já automaticamente coloca para a gente a divisão da grade. Agora uma coisa específica, você pode ver que a gente não vê aqui, a gente não sabe se esse primeiro item é um P, um M ou um G. Porque nessa configuração especificamente, a gente suprimiu da visualização da tela a informação da grade. Porque como tem empresas que não trabalham com grades, quando isso ocorre, de existir a mesclagem de produtos com grades, sem grade ou as duas juntas, a gente habilita na visualização da venda rápida essa opção. Que no caso é fácil de fazer isso. A gente clica aqui em cima, ó, temos a opção de escolher colunas. Aí eu puxo o detalhe do produto,
e eu puxo a especificação do produto. Pronto. Aí agora, nessa configuração de tela, toda vez que eu estiver visualizando, eu vou poder visualizar também a composição da grade. Tá? Você pode ver que esses dois primeiros itens eles não têm grade, tá vendo? Como ele não tem grade, o sistema completa com 3 asteriscos, especificando que não tem. Já esse 1003, que a gente lançou no caso no tamanho PMG na cor azul royal, ele tem grade. Então o sistema especifica para a gente, olha, desse 1003P foram 5, desse 1003M foram 5 e desse 1003G foram 2. Tá? Bom, e com isso a gente totalizou uma venda de R$ 324,90. Esse é o primeiro parte do lançamento da fatura ou do pedido no sistema. O que vai acontecer a partir de agora? Precisamos informar agora como vai ser pago, como será pago essa fatura. Tá? Se o responsável pelo faturamento também for o caixa, tá? Então o que acontece? A partir dessa situação específica, nós clicamos o F5, que seria o recebimento. Que seria o nosso próximo atalho aqui embaixo. Ó. Quando eu aperto F5, como essa é a primeira venda do dia, irá aparecer essa mensagem. Justamente que não existe nenhum caixa aberto no momento. Então quer dizer, quando eu trabalho no processo de faturamento e eu sou um caixa e vou fazer o recebimento, o caixa tem que já estar previamente aberto. Tá? Como não foi aberto ainda, a gente vai fazer a abertura agora. Clico em sim. Aí ele pergunta a data de abertura e o reforço. Esse reforço seria, em tese, se eu comecei o dia com algum valor em dinheiro no caixa. Né? Porque às vezes eu posso começar com um troco, com algumas moedas, e o sistema entende isso como reforço. Se não existir, eu simplesmente desconsidero essa informação e aperto confirmar. Porém, se existir um reforço, nós temos que informá-lo no sistema. Então, eu vou informar aqui, por exemplo, que eu comecei o dia com um reforço de R$ 120. Vou confirmar. Pronto, o sistema já abriu o caixa. Nas próximas vendas que eu for fazer agora, ele não vai pedir para fazer nenhum tipo de abertura, porque ele entendeu que o caixa está aberto. Tá? Bom, agora nós estamos no recebimento da venda, dessa fatura número 1 que nós acabamos de finalizar. Tá? Então aqui eu possuo as formas de pagamento que eu posso usar. Tá? Posso usar apenas uma, e dizer que foi pago todo em dinheiro, por exemplo. Posso mesclar mais de uma forma de pagamento, posso lançar uma parte em dinheiro, outra parte no cartão. Então eu posso usar qualquer quantidade de formas de pagamento. Tá? Eu não sou obrigado a usar nenhuma, nem duas. Eu posso usar mais do que isso também. Então vamos nesse exemplo aqui, vamos imaginar que esse cliente pagou R$ 200 em dinheiro. Então, o sistema vai sugerir o valor integral, né? R$ 324,90, só que não, ele pagou 200. Então eu vou digitar 200 em cima e aperto Enter. O sistema irá salvar lá em cima que o primeiro pagamento foi em dinheiro e já vai sugerir a diferença, que foi R$ 124,90. Tá? Para esse exemplo, iremos escolher uma outra forma de pagamento. Tá? Vamos escolher, por exemplo, aqui cartão de crédito. Então eu coloco o cartão de crédito, confirma o valor de novo do recebido, que vai ser a diferença. Só que nesse momento o sistema detectou que é um cartão de crédito. E aí você vai informar para o sistema se vai ser o rotativo normal, que no caso seria uma parcela única, que até é bloqueado aqui, não posso alterar, ou se vai ser parcelado pela empresa ou pela administradora. Qualquer uma das duas opções seguintes que for selecionada, o sistema vai liberar a quantidade de parcelas. Né? Que inicialmente vai ser pelo menos duas, né? Porque não existe um parcelamento em uma parcela só, né? Aí eu escolho se é pela empresa ou pela administradora do cartão de crédito, tá? Vamos imaginar que seja pela empresa. Então aqui eu vou colocar que foram 5 parcelas. Não, 3 parcelas, né? É comum a gente ver muito as empresas parcelar sem juros. Então nesse exemplo, parcelaremos 3 vezes sem juros. Então se é pela empresa, é sem juros. Aí eu confirmo. Pronto. Na hora que eu confirmo, o sistema fecha o pagamento, ele entendeu que o pagamento foi completado, quer dizer, a fatura foi autenticada, e já vai sugerir a impressão. Aperto OK na impressão.
a nossa fatura é impressa e automaticamente o sistema vai limpar o terminal para poder efetuar uma próxima fatura. Tá? Bom, e assim a gente fez a simulação inicial de como é feita uma venda, né, com uma forma de pagamento, com mais de uma forma de pagamento. Né? Nós fizemos um caso em dinheiro em cartão parcelado. Tá? Agora vamos, em cima do que já foi feito, vamos ver algumas particularidades que ainda pode ser feito no processo de venda. Ok? Por exemplo, vamos imaginar que eu preciso agora abrir, para fazer algum processo, alguma edição, se for permitida, de uma venda que eu já fiz. Lembrando que edição de vendas finalizadas, quem define se pode ou não pode é o acesso do usuário que está no sistema. Tá? Então, por exemplo, é comum a gente colocar em terminais de caixa, depois que a venda é finalizada, ela não pode ser mais mexida, né? Que é um procedimento de segurança. Porém, pode ser definido ainda para alguns tipos de usuário permissões de abrir a venda sem mexer, poder, por exemplo, abrir a venda e editar por um possível erro que ocorreu. Tá? Vamos ver agora mais algumas opções. Por exemplo, para mim ver tudo que foi faturado no dia, né? O resumo das vendas. Aqui embaixo eu tenho o resumo, que é o Alt V. Ó. Então, se eu segurar a tecla Alt e apertar V, o sistema vai listar as faturas que eu fiz no dia. No caso, nós só temos a primeira que nós fizemos, mas se existisse mais alguma, iria aparecer aí. Então, aqui você vai notar, ó, que ele vai trazer, por exemplo, que essa venda ela está com uma legenda verde, quer dizer que ela já foi paga. Tá? Então, aqui embaixo eu tenho vários tipos de legendas. Por exemplo, se eu digitei os produtos e não lancei o pagamento, ela vai estar no azulzinho, pendente de pagamento. Se a venda foi R$ 324,90 e eu lancei só R$ 200 em dinheiro, por exemplo, ficou a diferença, ela vai estar parcial. Se por acaso eu fiz uma fatura, que é uma fatura que não precisa de financeiro, que a gente vai ver isso daqui um pouco mais na frente, ela vai estar com a bolinha cinza de livre. Se ela está cancelada, vai estar com a bolinha vermelha. E se for algum tipo de devolução, ela vai estar parecida com a bolinha cinza de livre, né? Que contém pagamento também. E aqui você pode ver que ela vai trazer quem é o cliente, qual é o valor e como foi autenticado. Ó. A autenticação foi dinheiro mais 3 parcelas em cartão de crédito, que é o CRT, que é a abreviação que nós colocamos no cadastro. CRT, CRT. Então são 4 parcelas. A primeira em dinheiro e 4 em cartão de crédito. Caso precisarmos, por exemplo, se nós precisarmos por algum motivo abrir de novo essa fatura para fazer algum tipo de ajuste, se for permitido, tá? A gente seleciona e clica em confirmar. Aí o sistema volta a trazer a fatura, porém, ó, a informação que ela está autenticada. Tá? Então, se o acesso do usuário em questão não permitir mexer em faturas autenticadas, ele simplesmente vai poder visualizar só, não vai poder mexer. Uma outra situação específica que acontece em boa parte dos casos, né? Por exemplo, estou fazendo uma fatura agora e eu preciso cadastrar o meu cliente para sair nessa fatura. Então, essas informações de cliente a gente coloca nas informações da venda, que no caso seria o nosso atalho aqui F11. Ó. Então, ao apertar o F11, ele vai entrar numa tela que são chamados dados da fatura. Então, aqui, por exemplo, eu posso alterar os dados que, por padrão, né, a fatura, quando eu faço, já me preenche, né, que é a operação, o cliente e o vendedor. Então, aqui eu posso alterar o vendedor, por exemplo, posso alterar o cliente e posso alterar a própria operação. Que foi aquele caso que nós vimos anteriormente, que eu falei. Vai existir situações onde eu posso fazer uma fatura que não é necessariamente uma venda. Por exemplo, um brinde. Se eu vou dar um brinde para alguém, eu tenho que faturar para dar baixa no meu estoque. Porém, esse brinde, ele não gera um financeiro. Tá? Então, em cima da operação que eu uso aqui, ó, operação diferente da operação 2, o sistema vai entender se é uma operação que gera um financeiro ou não. Tá? Então, aqui, por exemplo, preciso alterar esse cliente dessa venda. Clico nesse botão ao lado. Vai abrir uma mini tela de pesquisa. Da mesma forma, posso digitar o nome inicial do cliente ou posso apertar Enter. Que no caso ele vai listar para mim todos os clientes. No nosso caso, nós só temos um cliente cadastrado. Tá? Porém,
a gente no processo de faturamento normal, a gente pode adicionar mais, no caso, mais clientes. Que no caso, esse primeiro botão, que tem uma espécie de lupa, é a pesquisa. O botão ao lado, que tem um lápis, né, dentro do formulário, ele é o atalho para abrir o cadastro de cliente. Então, se eu apertar aqui, ó, eu vou poder abrir o cadastro de cliente e cadastrar o meu cliente para poder informar nessa venda, tá? Bom, e aqui, nesse caso, é um atalho para abrir o cadastro de cliente. Então, nessa tela, eu poderia cadastrar o meu cliente, tá? Para poder eu utilizar nessa fatura. Se eu apertar ESC nessa tela, simplesmente fecha. Então, o primeiro botão é uma pesquisa. O segundo é o cadastro, tá? Então, se eu faço qualquer alteração, eu confirmo em OK. Ele vai alterar os dados, vamos supor, específicos da fatura, tá? Eu não estou alterando a fatura propriamente dita, tá? Mas eu posso também fazer esse cadastro no momento que eu estou fazendo a venda, tá? Bom, esse exemplo, nós fizemos uma simulação simples de como é que é feito o faturamento no sistema financeiro.